A autoridade é o que faz com que as pessoas queiram comprar de você e não duvidarem da sua competência. E não, a autoridade ela não tem nada a ver com a sua quantidade de seguidores, com o tamanho das suas redes sociais, ou se você usa ou não blazer, se você é ou não autêntica. Também não tem nada a ver com ser arrogante com a sua audiência. Nesse vídeo aqui você vai entender o que de fato faz com que você seja vista e percebida como uma autoridade. Sem firulas, sem conteúdo raso, sem hackzinhos que não funcionam, apenas a verdade nua e crua por trás dos nomes que hoje construíram grande autoridade no digital e como você pode se tornar um deles. Eu me chamo Maia Santos e sou fundadora da maior comunidade de posicionamento do Brasil e da Europa, que é a Comunidade Wonder, onde nós tornamos as mulheres mais requisitadas e mais realizadas nas suas vidas. É o lugar onde as 1% mais bem pagas se encontram. Para você que quer dominar conteúdo, narrativa, imagem pessoal e posicionamento, a Comunidade Wonder é o lugar. Até porque eu acredito muito que um dos princípios da autoridade é o networking muito bem feito. E empreender no digital pode parecer muito solitário quando você não está no ambiente certo. Então, estar rodeada de outras empresárias tão ambiciosas quanto você, com metas e sonhos tão ousados quanto os seus, faz com que você esteja cada vez mais motivada a trabalhar e a chegar no resultado tão desejado. E como eu falei, nesse vídeo aqui nós vamos falar o que de fato é autoridade. Quando você se torna uma autoridade, as pessoas elas param de questionar a sua competência, elas não questionam se você é boa o suficiente ou não, e muitas pessoas confundem o que de fato é ser uma autoridade. Elas acreditam que precisam ter milhares e milhares de seguidores, que precisam estar em todas as redes sociais, que precisam ter milhares de clientes para começar a se posicionar como uma autoridade, e não é bem essa a realidade. Ou que preciso ter todas as certificações possíveis, então eu tenho que estar formada, eu tenho que fazer um MBA, eu tenho que fazer uma pós, eu tenho que fazer todas as faculdades existentes do Brasil, e na realidade não é bem assim que funciona. Então você não precisa ter uma quantidade gigantesca de seguidores, você não precisa ter perfis em todas as redes sociais, você não precisa ter todas as certificações possíveis. A autoridade é muito mais sobre uma percepção. E também não tem nada a ver com você estar sempre usando coisas luxuosas. Então, como eu vou ser vista como uma verdadeira autoridade se eu não tenho uma rotina extraordinária, onde eu estou sempre viajando? Como eu vou ser vista como autoridade se eu não tenho uma bolsa de luxo, um carro de luxo? Isso, na verdade, é uma ilusão que muitas pessoas compram de gurus e charlatões que vendem essa ideia de que você precisa estar sempre ostentando algo para conseguir chamar a atenção das pessoas. Na realidade, você até pode chamar a atenção, só que isso como marca não é sustentável a longo prazo, porque aquilo que é sustentável é uma marca com princípios, com valores, uma marca que entende muito bem a posição que quer ocupar e o cliente que quer atrair. Também não tem nada a ver com você ser arrogante ou perfeita. Então aquela imagem super profissional, aquela coisa quadrada, muitas vezes engravatada, isso não gera conexão, principalmente a depender da geração que você está comunicando. A geração Millennials e geração Z, por exemplo, são gerações que, se você tiver essa comunicação muito quadrada, muito certinha, muito perfeita, pode acabar gerando um certo distanciamento, sendo que são gerações que buscam pela conexão com a marca para então comprar. O que não significa que, para gerar conexão, então eu tenho que ser amiguinha da minha audiência, eu tenho que ser extremamente acessível. Não. Existe o famoso equilíbrio, então você não pode ser acessível demais, porque se você for, as pessoas não vão levar a sério a sua autoridade, o seu trabalho e muito menos o seu preço, e você também não pode gerar tanto distanciamento
ao ponto de sequer aproximar o público que você quer vender. Claro que depende muito de qual é o seu posicionamento, porque se você pensa o seguinte, quando você olha para as campanhas da Coca-Cola, sempre elas vão estar com um viés de família, felicidade, comemoração, jantar, datas comemorativas. Não é à toa que o slogan da marca é "Abra a felicidade". Agora, se você pega a Chanel, por exemplo, você não vai ver nas campanhas das marcas de luxo, as grandes marcas de luxo, mulheres sorrindo o tempo todo. Na verdade, é uma comunicação que sim, causa um certo distanciamento, porque o luxo ele não é para ser acessível, ele é para ser inacessível. Ao mesmo tempo que gera uma conexão, uma identificação, um sentimento. Marcas fortes são aquelas que provocam sentimentos. Ok, mas o que de fato faz alguém se tornar uma autoridade? Eis aqui 5 ações que você deve fazer para ser vista e percebida como uma verdadeira autoridade. Primeiro e mais importante, fale a linguagem do seu público. O maior erro que eu vejo das empreendedoras hoje é essa falta de clareza de quem eu quero alcançar, com quem eu quero me comunicar. Se você não tem essa clareza de quem é o seu público, como ele se comporta, o que ele come, o que ele veste, o que ele consome, o que ele escuta, o que ele assiste, se você não tem essa clareza, e essa clareza você obtém através de muita pesquisa, através de muitos testes, é óbvio que você, empreendedora, você prestadora de serviço, vamos trazer para a realidade aqui? Você não é uma profissional de marketing, então é óbvio que é difícil sim para você desenhar esse público-alvo, é óbvio que é difícil encontrar quem que é esse público ideal. Por quê? Porque você sabe executar o seu trabalho. Então você, nutricionista, sabe executar o seu trabalho como nutricionista. Você, fotógrafa, sabe executar o seu trabalho como fotógrafa. Você não é uma profissional de marketing. Então sim, é desafiador chegar nesse público ideal. E a grande maioria dos cursos e até agências de marketing e publicidade, toda vez que você vai contratá-las, a primeira frase que você escuta é: quem é o seu público ideal? E você, que até o momento só sabia executar o seu serviço, que é o que você precisa saber fazer, executar o seu serviço, começa a se questionar: quem é o meu público ideal? E você senta para escrever quem é, e vem a falta da clareza, vem aquele branco. E você passa às vezes horas e ainda não se sente satisfeita com o público desenhado. Por isso que eu recomendo sempre você começar pelo inverso. Como você espera identificar e chegar em quem é o público ideal se você não tiver a clareza de quem não é o seu público? Então a primeira pergunta que você vai se fazer não é quem eu quero atrair. Na verdade é quem eu não quero atrair. Se você começar pelo não ao invés do sim, você vai obter mais clareza do que tentar desenhar às cegas quem é o seu público ideal. Segundo, se posicione. Uma autoridade sabe filtrar. Não tem o desejo de falar com todo mundo, falar para todo mundo, ser acessível para todo mundo. Quando você perde o medo de levar hating e receber críticas, você escolhe filtrar. Então você está dizendo de peito aberto: o meu produto é para você, X cliente, que tem esse comportamento, essa idade. E por sermos mulheres que cresceram ouvindo que você precisa ser educada, que você precisa ser boazinha, muitas vezes isso faz com que você pense: eu não posso filtrar. Meu Deus, imagina se eu cobrar muito acima da média do mercado. Quem que vai pagar para me ouvir? Quem que vai pagar pelo meu serviço? O que que eu tenho de mais que as outras profissionais da minha área não têm? Então você vai alimentando muitas vezes essa necessidade de querer agradar, de querer ser boazinha, de querer ser amiga. Só que isso faz com que você se torne desvalorizada. Pensa comigo o seguinte: se você escuta que determinada marca é a melhor do mercado, concorda comigo que você não vai esperar que ela seja a mais barata? Mas, se você escuta que aquela arquiteta é a mais barata, você também não vai esperar que ela seja a melhor. Então, a melhor opção em cada mercado geralmente é a opção mais cara. Ou seja, subir o seu preço
também é se posicionar. Preço também é posicionamento, porque a depender do quanto você cobra, você filtra quem você irá atrair ou não. Recentemente eu vi um debate bem interessante sobre isso na área da psicologia. Então, tinha um lado de psicólogas falando como é ser uma psicóloga premium. Então, uma psicóloga que cobra mais pelas sessões, o que faz com que elas tenham na agenda menos clientes e mais tempo livre. E o outro lado eram psicólogas que iriam completamente contra isso, afirmando que essa falta de consciência de classe faria com que o propósito da profissão não fosse respeitado, que é o de ajudar o máximo de pessoas possíveis. Qual que é a minha visão a respeito disso? Em todo mercado, todo serviço serve para ajudar alguém. Não existe construir casas, lares, sem uma arquiteta. Não existe construir saúde e bem-estar sem uma nutricionista ou uma personal trainer. Até mesmo os farmacêuticos, que são grandes responsáveis pela saúde das pessoas. Então, a saúde geral do mundo, primeiro, não fica a cargo apenas das psicólogas. É justo, sim, que muito custe aquilo que muito vale. Então, você honrar o seu tempo, honrar o seu conhecimento e honrar a transformação que você gera não é pecado, não é algo ruim, não é um defeito, não é um problema. Você pode escolher ser a psicóloga que é mais acessível. Então eu escolho e opto ter uma marca onde eu vendo mais barato porque o meu propósito é alcançar o máximo de pessoas possíveis. Você pode tomar essa decisão e esse pode ser o seu posicionamento. Mas, paralelamente, você tem que ter a seguinte consciência: se eu cobrar muito barato e querer falar para a quantidade de pessoas, então eu quero alcançar o máximo de pessoas que eu conseguir, nesse caso, a longo prazo se torna insustentável, porque o seu tempo ele é limitado. Ou seja, o que você pode fazer? Você pode treinar e preparar, trazer outras psicólogas para a sua clínica, que elas também vão atender. Assim você consegue escalar, porque você vai estar trazendo outras pessoas para atender e não vai depender 100% da sua hora. E pode ser que você escolha ser uma psicóloga premium, que você fala, olha, eu atendo poucos pacientes e os poucos pacientes que eu atendo vão investir mais alto. Eu, Maia, por exemplo, sou o tipo de cliente que pago pelo tempo, pela disponibilidade. Então eu vou escolher uma psicóloga que tenha uma cartela de horários maiores, que se encaixem na minha rotina e na minha agenda, e eu aceito pagar mais por isso, do que às vezes optar por investir mais barato em uma psicóloga que atende em quantidade e não tem tanta disponibilidade de horários. E por que eu trouxe esse exemplo da psicologia aqui? Porque esse exemplo vale para todos os outros nichos. Quem você vai atender e o preço que você vai cobrar e o público que você vai atrair é uma decisão e escolha 100% sua. 3. Construa uma comunidade forte, uma comunidade engajada. Tanto a geração Millennials quanto a geração Z, principalmente a geração Z, são gerações que compram muito pela comunidade, pelo engajamento. E esse senso de comunidade, ele não tem nada a ver com você simplesmente colocar um nome para as pessoas que te acompanham, mas ele está associado a quais são as bandeiras que eu levanto, o que eu defendo, qual é o estilo de vida que eu vendo, qual é o sentimento predominante que eu quero que as minhas clientes tenham ao comprar de mim. Uma comunidade vai muito além do líder, vai além de quem iniciou aquilo. É o sentimento de pertencer. É o sentimento de bater no peito e falar: eu sou dessa tribo. Eu pertenço a esse lugar. Como se a comunidade fosse uma autoexpressão da pessoa que participa. 4, demonstre confiança e domínio. Eu já ouvi muitas pessoas criticando: Maia, por que você não fala palavrão? Você fala de forma mais certinha, isso não gera um distanciamento? Só que o ter o domínio na fala e demonstrar a confiança como profissional é algo que você precisa ter independentemente se você trabalha com digital ou não. Em uma palestra, em uma reunião, até em um momento de feedback, você precisa ser uma pessoa que consegue estabelecer domínio, estabelecer limites
e dominar aquela conversa. E você só vai conseguir fazer isso através da confiança. As pessoas compram pela confiança. Se o seu cliente farejar o mínimo de insegurança ou medo em você, ele vai fugir na hora. Quinto e último, foque em ter e gerar resultados. Resultados fazem com que seus próprios concorrentes comecem a ir atrás de você perguntando como você fez aquilo, como você alcançou aquilo, como você chegou a um patamar, a um resultado de tamanha grandiosidade. Então, o resultado, ele torna a sua autoridade inquestionável. Quanto mais você focar em ter e principalmente gerar resultado para os outros, isso vai fazer com que você não tenha mais que provar a sua autoridade a absolutamente ninguém. Então hoje se pergunte: será que eu estou conseguindo alcançar os resultados que eu verdadeiramente quero? E se a resposta for o não, será um prazer te receber dentro da comunidade Wonder, onde o nosso principal princípio, o nosso principal valor é ter e gerar resultados. Nós queremos cada vez mais fincar a bandeira da comunidade que mais gera resultados no digital. E ter você fazendo parte desse movimento e se colocando entre as 1% mais bem pagas e requisitadas vai ser um enorme prazer. Agora me conta aqui abaixo qual dessas 5 ações você vai começar a implementar ainda hoje. E se você ainda não me acompanhava aqui no canal, toda semana nós temos vídeos novos, temos aula ao vivo, temos vlog saindo e muito conteúdo de valor. Você pode se inscrever aqui abaixo, ativar as notificações e toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber em primeira mão. Eu te vejo no próximo vídeo.